Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso segundo fórum de discussão e contamos com a participação de todos. Não se esqueçam de utilizarem todas as ferramentas para a pesquisa e o nosso material complementar. É muito importante a leitura dos materiais para melhor acompanhamento da disciplina. Nesse segundo fórum de discussão, temos como objetivo conhecer as relações entre proposta pedagógica institucional, planejamento educacional, avaliação de aprendizagem e novas tecnologias e seus impactos na aprendizagem. Do ponto de vista de habilidades básicas, é preocupante notar que algumas estão pouco desenvolvidas no processo de aprendizagem EPT. Nos cursos da área tecnológica, por exemplo, Goldenberg 2010 aponta 7 habilidades básicas que estão faltando na formação de nossos jovens. Nessa área, nossos alunos estão tendo dificuldades em 1. Fazer boas perguntas. 2. Nomear objetos tecnológicos. 3. Modelar processos e sistemas qualitativamente. 4. Decompor problemas complexos em problemas menores. 5. Coletar dados para análise. 6. Visualizar soluções e gerar novas ideias. E 7. Comunicar soluções de forma oral e por escrito. Outra questão corrente que interessa ao sistema de EPT é a inclusão das TICs no processo formativo do futuro profissional. Como já falamos na nossa primeira aula, só para recapitular, as TICs são as tecnologias da informação e da comunicação e tem tudo a ver com avaliação. Não há dúvida quanto à sua necessidade no contexto educacional por se tratar de um conhecimento imprescindível em qualquer área da atividade humana. Entretanto, há dúvidas quanto à melhor forma de promover essa inclusão no processo educativo e avaliar sua efetiva contribuição para a aprendizagem. Implantar infraestrutura tecnológica nas escolas é apenas parte da inclusão das TICs na educação. No Brasil, não temos ainda a avaliação sistêmica da EPT. Tomemos, então, como referência para nossa reflexão o baixo desempenho do ensino médio nos últimos anos. Uma causa apontada é o excesso de conteúdos nesse nível de ensino. De fato, nossos alunos têm dificuldade em administrar o excesso conteudista. Na prática, um decreto não resolve o problema de metodologias obsoletas ou inadequadas para os novos conteúdos. Um decreto a mais também não capacita professores em novos métodos de ensino e nem dá às escolas condições de organizar tempos e espaços necessários para as inovações metodológicas em EPT, ou seja, reorganizar currículos sem a devida capacitação de professores não pode gerar os resultados desejados. É nesse cenário que as metodologias ativas se apresentam como contribuição relevante na criação de ambientes de aprendizagem contextualizada, com os impactos de grande interesse para a formação em EPT. Para se envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos. Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação. Nesse sentido, as estratégias que promovem a aprendizagem ativa podem ser definidas como sendo atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo. A educação profissional e tecnológica
centra-se na relação entre educação e trabalho, sendo este último não apenas uma atividade laboral ou empregatícia, mas a produção de toda a vida humana. O trabalho fundamenta-se no princípio educativo e, como tal, é um princípio ético-político. O trabalho, como ferramenta educativa, permite que este seja um caminho de busca do desenvolvimento humano e social, em direção ao desenvolvimento da justiça social, da efetivação da igualdade social e cultural, da democratização da cidadania, do conhecimento e das condições necessárias à preparação ao mercado de trabalho. A educação e trabalho, nessa perspectiva, são indissociáveis, rompem com a dualidade trabalho e educação, tornando-se assim instrumentos de emancipação a partir de uma perspectiva social histórico-crítica. Portanto, para alcançar o objetivo de garantir uma educação integral e emancipadora do ser humano, a EPT necessita de estratégias ensino-aprendizagem ativas que considerem o aluno como foco do processo e, dessa maneira, tornem o processo de aprendizagem significativo e prazeroso. A aplicação de estratégias ativas na EPT torna-se favorável, pois são inúmeras as oportunidades de aplicação de atividades participativas e que garantam o envolvimento do aluno no processo da aprendizagem nas mais variadas áreas de formação profissional, tais como aulas de laboratório, oficinas, tarefas em grupo, trabalhos em equipe, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos. A aprendizagem é um processo que tem a duração de toda a vida e somente pode ser realizado pela pessoa que tem a intencionalidade, ainda que inconsciente, de aprender. A avaliação, também somente por ser realizada pela pessoa que está vivenciando a aprendizagem, porque os dois processos, o de avaliação e o de aprendizagem, estão tão intimamente ligados que um não existe sem o outro. Nesse sentido, é preciso ressaltar que tais processos existem mesmo sem intencionalidade consciente, pois fazem parte da vida humana. Existe um ditado popular que diz: toda pessoa aprende, pelo amor ou pela dor. Nós poderíamos ousar corrigir essa afirmação para dizer: toda pessoa aprende pelo amor e pela dor. A intencionalidade é que faz a diferença, ou melhor, o grau de consciência da intencionalidade. Tornar consciente a aprendizagem é uma ação prolongada na qual entra justamente a avaliação. Podemos dizer que a avaliação, feita pelo sujeito que aprende, seleciona as aprendizagens significativas para incorporá-las à consciência pela forma da interiorização. É um processo complexo, porém fascinante, porque transforma conhecimentos em pensamentos e esses em atitudes. Meriel denomina esse passo da aprendizagem de criação do sentido. O processo da criação do sentido jamais pode ser avaliado, muito menos julgado. Porém, o sistema social no qual vivemos e que é reproduzido pela escola não somente nos julga o tempo todo, comparando-nos com os padrões culturais criados e recriados constantemente em sociedade, como também nos classifica através dessa comparação. Assim, somos chamados de burros ou inteligentes, segundo nossas manifestações, bonitos ou feios, gordos ou sarados, é tudo ou nada. O sistema não quer saber que todos nós somos ao mesmo tempo bons e maus.
Essa igualdade na diversidade não interessa a ninguém que não esteja empenhado na promoção humana acima de tudo. As tensões dialéticas não são consideradas pelo sistema, mas sim pelo mundo da vida. Devemos, nesse momento, complementar o conceito de avaliação. Não se trata apenas de uma tomada de dados. Avaliar é registrar uma tomada de dados em situação planejada, com a finalidade primeira de tornar consciente o desenvolvimento do processo de aprendizagem e aperfeiçoá-lo, a avaliação formativa. A tomada de dados deve ter ainda um registro regimental, o que tem a finalidade de certificar o estudante em relação a uma etapa de sua escolaridade, a avaliação somativa. A avaliação é mais um dos momentos de aprendizagem, como veremos a seguir na foto anunciada. Se perguntássemos, ao mostrar esta foto, como é a Cruz de Jerusalém, uma igreja em Jerusalém, a pessoa descreveria, mas também observaria, e esse cuidado foi tomado. Se deixássemos conversar sobre a foto, talvez chamaria atenção à altura da tamareira. O fotógrafo aprenderia que essa árvore não é uma palmeira. Continuando a conversa, o clima de Israel seria comentado em relação à vegetação esplendorosa que ali existe. Seria explicado que o clima do deserto é quente durante o dia e frio durante a noite. E que Israel tem um dos melhores sistemas de irrigação do mundo, sendo esse o motivo de serem as frutas tão doces. A avaliação é um momento de aprendizagem muito inspirador, se for bem aproveitado, e melhor ainda, se contarmos com pessoas que dominam os temas a serem explorados. Em situações de aprendizagem, não somente o mediado, mas também o mediador aprende muito, se não conseguirem alcançar a transcendência, que é a capacidade de aplicar diferentes contextos às conquistas da aprendizagem. No ensino médio, temos as modalidades profissional e outras modalidades. A avaliação depende de cada área. Por exemplo, as áreas práticas utilizam a observação do avaliador durante a atividade, como nos estágios, nos laboratórios e outras atividades nas quais os alunos aplicam seus conhecimentos. As áreas teóricas utilizam exercícios, provas que incluem questões dissertativas ou de preenchimento de respostas, e outros procedimentos que devem ser coerentes com a forma de aprendizagem nas salas de aula. Então, vamos falar um pouco sobre o conceito de avaliação na educação escolar. Temos, então, finalmente, os elementos para conceituar a avaliação na educação escolar. É um processo didático e pedagógico de aprendizagem realizado em momentos presenciais, nos quais o professor estabelece as normas do trabalho a ser avaliado e determina o tempo para sua realização, na forma coerente com o processo de ensino e com a epistemologia da área de conhecimento, apresentando o seu parecer, conceito ou nota de acordo com o regimento do curso e, de preferência, comunicando pessoalmente ao aluno os resultados. Analisando os elementos dessa conceituação, temos a avaliação como um procedimento didático e pedagógico, a forma coerente com o processo de ensino, a forma coerente com a epistemologia da área de conhecimento, as normas do trabalho, o prazo, o regimento do curso,
a comunicação pessoal dos resultados. São 8 elementos importantes, os quais podemos denotar vivências apresentadas inicialmente. Vamos agora falar de alguns desses conceitos. A avaliação como procedimento didático e pedagógico. O procedimento pedagógico está em despertar no aluno o enigma da compreensão do pensamento em nível de crítica. O importante é a exigência de operações mentais superiores que o nível da crítica proporciona. A coerência entre o processo de ensino que o professor utilizou nessa disciplina e a avaliação. Sabemos que muitos professores gostam de fazer pegadinhas na avaliação, ou seja, pedir a resolução de exercícios cujas operações mentais não foram praticadas durante o ensino da disciplina. Não há nenhuma explicação lógica para isso. Esse comportamento é chamado na literatura sobre avaliação de autoritarismo e relacionado às estruturas de poder nas universidades e instituições de ensino superior. Persiste na cultura de algumas instituições o velho costume de prejudicar os alunos e imaginar que o melhor professor é aquele mais exigente, entendendo-se por indicação de exigência as notas baixas. Essa prática denota um desconhecimento total da aplicação do princípio da inclusão social mediante a educação escolar. É excludente e injusta. Recomendamos nesse momento aos leitores assistirem ao filme Nenhum a Menos, disponível em DVD e na internet, uma produção chinesa e inglesa, o qual conta a história de uma professora adolescente que, ao assumir uma turma de alunos, recebe a orientação imperiosa de não perder nenhum aluno do total que frequentava as aulas. Segue à risca tal orientação, indo até as últimas consequências para não perder um aluno que deixa de frequentar a escola por motivo de doença na família. Ela vai visitar a casa de um aluno e então constata a extrema miséria que se passa ali e que levou o aluno a procurar trabalho em outra cidade. Vai até ele e cria procedimentos de ensino e aprendizagem para o restante da turma durante a ausência. A coerência entre a metodologia de ensino e a epistemologia da área de conhecimento. Aqui temos então inicialmente um problema. O professor precisa conhecer sua disciplina em nível epistemológico e fazer a opção sobre qual epistemologia vai trabalhar. São 2 exigências de conhecimento teórico bastante elevado, às quais acrescentamos a exigência de ser a avaliação coerente com a opção teórica assumida pela disciplina. A forma de elaborar as provas denota tanto a coerência didática e pedagógica quanto a coerência epistemológica. As normas, o prazo de entrega dos trabalhos e o regimento do curso são temas particulares de cada instituição e acreditamos que não há necessidade de discorrer esses assuntos. Então, passemos para a comunicação pessoal dos resultados. Esse item talvez seja o mais complicado e o mais trabalhoso, além de demandar tempo. No exemplo dado, se não houvesse a comunicação pessoal dos resultados, não haveria a possibilidade de compreensão pela professora do erro de confundir indução com fenomenologia, ou seja, da constatação das causas da não aprendizagem por parte dessas alunas, de todo um item considerado importante na formação de professores, que são os métodos de raciocínio. Nossa conclusão é a de que a exigência dos momentos presenciais para a avaliação inclui a comunicação pessoal dos resultados.
A avaliação por critérios, para começarmos a falar sobre a avaliação de critérios, precisamos responder a seguinte pergunta: quem realiza a seleção de valores que compõem os critérios? Em geral, as mantenedoras das instituições de ensino delegam a uma equipe de educadores a tarefa de escrever o projeto político-pedagógico e o regimento da instituição. Se a mantenedora for o Estado, no caso da rede estadual, uma equipe da Secretaria do Estado de Educação elabora um protótipo de regimento e determina às escolas sua regulamentação, segundo as normas estabelecidas pela mantenedora. Se a mantenedora for o município, repete-se o procedimento com a característica de serem as secretarias municipais de educação os órgãos que elaboram os protótipos de regimento. Se a mantenedora for particular, são as mantenedoras de cada instituição de ensino que realizam essa tarefa. Nos 3 casos, o processo tem sido burocratizado na prática, limitando-se as mantenedoras ao cumprimento das exigências legais e da normatização sobre avaliação. Outra pergunta importante que precisamos responder é: como se efetiva a avaliação da aprendizagem mediante critérios? Bom, essa pergunta não pode ser respondida de forma resumida. E por esse motivo, remetemos vocês à leitura do capítulo 2 em nosso material didático, a avaliação da aprendizagem profissional, de Liliana Vankovic, que a avaliação da aprendizagem por critérios e seus paradoxos nas teorias atuais tem como primeiro item a avaliação por critérios. O primeiro paradoxo da avaliação por critérios encontra-se no fato de que a educação escolar trabalha com objetivos pré-determinados e não com ações enquanto ela se desenvolve. Assim, a educação está sempre voltada para o que deve ser e não para o que existe enquanto acontece. O segundo paradoxo está em que a aprendizagem envolve a cognição no seu conceito atual, que integra os aspectos cognitivos e emocionais, assim como a corporeidade, os interesses, desejos e necessidades do estudante, enquanto a avaliação, sendo determinada pelo processo de ensino e aprendizagem, contempla apenas os aspectos de conhecimento, especialmente na educação superior. O terceiro paradoxo da avaliação da aprendizagem é que a representação do tempo da aprendizagem é uma representação contínua, enquanto a representação do tempo da avaliação é uma representação discreta. Mas o que seria essa representação discreta? Utilizamos então aqui, por analogia, o conceito de representação contínua e representação discreta de valores. A representação contínua se refere à possibilidade de subdividir um valor infinitamente. A representação discreta, ao contrário, só admite o valor que ela representa sem subdivisões. Uma história que é contada nos cursos de matemática pode ilustrar essa diferença. Um homem e uma tartaruga estavam apostando uma corrida. Ela sai de um ponto mais à frente daquele em que sai o homem. Quando este atinge o ponto no qual saiu a tartaruga, não só ela já não está ali, como a corrida já é outra, pois o ponto inicial é outro. Não é possível avaliar quem corre mais depressa, porque são duas representações do tempo. A contínua, que compara os dois corredores, e a discreta, que só pode comparar cada corredor a si mesmo, pois o ponto zero foi diferente. No caso da educação superior,
A estruturação dos critérios é definida mais claramente pela lógica do mercado, porque ela é destinada, teoricamente, a formar profissionais de nível superior. É como se a cultura estabelecesse o perfil necessário para o estudante em abstrato, delineado pela lógica de cada curso, e os professores tentassem aproximar cada um de seus alunos a esse perfil ideal, eliminando aqueles que não se ajustassem a esses padrões. Seguiu-se uma polêmica sobre a conceituação de avaliação, que nos interessa ainda hoje, porque muitas das proposições dos modelos então divulgados permanecem na prática docente atualmente. Conforme Pofan, em como avaliar o ensino e as distinções chaves foram resumidas como as seguintes: diferença entre avaliação e mensuração. Enquanto a avaliação se refere ao mérito de um processo, a mensuração se refere ao status de um fenômeno. 2. Diferença entre critérios de produto e critérios de processo. Ao mesmo se aplica critérios extrínsecos e ao segundo critérios intrínsecos, as questões avaliadas. 3. Distinção entre a avaliação feita durante o processo educacional e a avaliação após o mesmo. Os papéis são diferentes, enquanto a avaliação feita durante o processo tem a finalidade de aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem. Cumprindo um papel formativo, a avaliação feita ao final do mesmo tem a finalidade de emitir um parecer de julgamento e tomar uma decisão cumprindo um papel somativo. A avaliação da aprendizagem na educação de adultos utiliza predominantemente instrumentos verbais e lógicos, porque a aprendizagem é assim encarada nesse âmbito. Entretanto, a aprendizagem por reestruturação não se realiza sem a consideração dos fatores integrantes da personalidade, tais como a corporeidade e a história afetiva dos estudantes. A instituição cumpre seu papel de mediadora através de seus rituais, ou seja, de sua forma de existir. Entre seus rituais, a avaliação da aprendizagem é tida pela comunidade escolar em geral como sendo historicamente um dos pontos mais importantes do processo, porque é paradoxalmente o ponto que traduz a concepção filosófica da instituição. Como já tentamos explicar, os critérios de avaliação refletem uma concepção de vida e de pessoa humana. A partir do ponto em que as teorias cognitivas de aprendizagem se desenvolveram, já se sabe que a inteligência humana não é uniforme, mas é múltipla e que também não é singular, mas plural. Temos inteligências e não uma inteligência, cada um de nós. Uma de nossas inteligências é a verbal e outra é lógica e matemática, reduzindo-se o trabalho da educação escolar predominantemente a esses dois tipos de inteligência, nos seus níveis mais elementares. Sobre o conceito de aprendizagem ativa, geralmente a expressão aprendizagem ativa, que pode ser entendida também como aprendizagem significativa, é usada de forma vaga e imprecisa. Intuitivamente, professores imaginam que toda aprendizagem é inerentemente ativa. Muitos consideram que o aluno está sempre ativamente envolvido enquanto assiste a uma aula expositiva. Entretanto, pesquisas da ciência cognitiva sugerem que os alunos devem fazer algo mais do que simplesmente ouvir para ter uma aprendizagem efetiva.
Lembra lá do início da aula, quando frisei sobre as dificuldades dos alunos em fazer boas perguntas, nomear objetos tecnológicos, modelar processos e sistemas qualitativamente, decompor problemas complexos em problemas menores, coletar dados para análise, visualizar soluções e gerar novas ideias, comunicar soluções de forma oral e por escrito. Tudo isso se relaciona quando entendemos que, para envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos. Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação. Nesse sentido, as estratégias que promovem a aprendizagem ativa podem ser definidas como sendo atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo. E é dessa forma que a aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando, sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem e não apenas como fonte única de informação e conhecimento. Independente do método ou da estratégia usada para promover a aprendizagem ativa, é essencial que o aluno faça uso de suas funções mentais, de pensar, raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, dentre outras que em conjunto formam a inteligência, segundo a concepção de Pecote, em Ciência e Método. Em outras palavras, a diferença fundamental que caracteriza um ambiente de aprendizagem ativa é a atividade da inteligência, em contraposição à atitude passiva, geralmente associada aos métodos tradicionais de ensino. Ressaltamos ainda que, tão importante quanto pensar no que está fazendo, é sentir o que está fazendo. A participação dos sentimentos devem ser vista como um fator relevante na fixação do conhecimento. Podemos dizer que o bom humor, a boa disposição e a alegria são os lubrificantes das engrenagens do entendimento e da aprendizagem. É importante notar que a aprendizagem ativa se refere às estratégias para ativar o aluno. O professor, em princípio, está ou deveria estar em uma posição ativa ao ensinar, pois tem de recorrer aos seus estudos, selecionar informação, escolher terminologia adequada, explicar um conhecimento de diferentes formas, fazer relações, comparações, analogias, entre outras. Subentende-se que, se o professor aplica o mesmo plano de aula dezenas de vezes, sem inovações, é provável que, neste caso, sua exposição se torne rotineira, automática e, logicamente, terá um caráter passivo e não ativo. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma videoaula. Espero vocês em nosso fórum de discussão. Lembre-se que sua participação é muito importante para o enriquecimento do aprendizado e não se esqueça de interagir com seus colegas e o tutor. Bons estudos e até a próxima aula.